Hello everybody, how are you doing? Essa semana eu tive bastante conversas legais sobre este tema aqui, então a gente vai falar um pouquinho mais reagindo este vídeo aqui do canal Easy German. E você já vai entender por que a gente vai reagir este canal em específico. Se você também quiser ter essas conversas bacanas, entrar numa chamada, trocar uma ideia com a gente, conversar um pouquinho em inglês, praticar inglês, aprender inglês, tem um link aqui embaixo na descrição para o nosso grupo de WhatsApp. Então manda um alô lá, entra no grupo de WhatsApp que a gente faz algumas conversas aí durante a semana, faz umas aulinhas de conversação, tenho certeza aí que você pode se beneficiar dessas aulinhas também. Então a gente conversou um pouquinho sobre esse tema e a gente vai reagir junto aqui a este vídeo do Easy German, que olha só o nome, How Diplomats Learn Languages Fast, como os diplomatas aprendem línguas rápido. Aqui nesse vídeo eu já assisti um pedaço dele e assim, quando eu assisti este pedaço eu pensei, não, preciso gravar isso aqui para mostrar para o pessoal também qual que é o esforço que essa gente faz para aprender as línguas. Neste programa aqui, elas vão mencionar em algum ponto que elas estão estudando alemão há 36 semanas e elas já falam muito, muito bem. 36 semanas são 9 meses, então algo em torno de 9 meses. E aí você vai falar assim, então é possível aprender línguas em 9 meses? É possível. Mas assiste esse vídeo aqui que daí você vai entender um pouquinho melhor como que elas chegaram lá, que esse com certeza é o fator mais importante. Vamos lá então? Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Let's go. Deixa seu like aí se você não deixou. Confere se você já está inscrito no canal. E se você quiser um presentaço para você aprender inglês, entra lá no grupo de WhatsApp ou me acha lá no Instagram e me manda eu quero, que eu vou te mandar um presentaço. Bora lá então. Eigentlich Deutsch lernen, wenn man sich auf... Não expliquei para vocês, né? Aqui tem alemão, certo? Então, e também tem as legendas em inglês. Então, muito provavelmente você vai ler aqui em inglês, você vai conseguir acompanhar grande parte, dependendo do seu level, obviamente. Se você ainda não tem level, você pode ativar as legendinhas aqui embaixo. As legendas do YouTube, acredito que vão pegar todas as falas e você consegue aí colocar uma tradução em português, caso o seu nível ainda não te ajude a conseguir acompanhar aqui o que está escrito em inglês. Então tem as legendas em inglês aqui embaixo para você que já consegue. Alright? Let's go. Wie schnell kann man eigentlich Deutsch lernen, wenn man sich auf nichts anderes konzentriert als den Spracherwerb? Miranda, Sophia und Maria machen genau das. Sie sind amerikanische Diplomatinnen und lernen seit 9 Monaten jeden Tag Deutsch. Aqui já tem um ponto, né? Então, olha só, elas have been learning German every day for 9 months. Elas já estão aprendendo inglês por 9 meses. Eu vou ligar esse ar aqui porque o calor tá ficando insuportável. Liga essas luzes aqui, o negócio começa a ficar complicado. Então, olha só, 9 meses, every day. É literalmente every day, alright? Já começa por aí, vamos lá então. Mit einem Intensivkurs bereiten Sie sich auf Ihre Auslandseinsätze in Deutschland und Österreich vor. Wir wollen heute mal herausfinden, wie Sie es geschafft haben, in nur 9 Monaten fließend Deutsch zu lernen und welche von Ihren Methoden auch euch beim Deutschlernen helfen können. Wir sind heute für unser Video nach Washington DC gereist. Wir sind hier im Foreign Service Institute und werden euch mal einen exklusiven Einblick geben, wie US-Diplomatinnen sich hier für ihren Auslandseinsatz in Deutschland und Österreich vorbereiten. Und eins kann ich euch schon mal versprechen, zwar sind die Lernbedingungen hier sehr besonders. Olha só, isso aqui é interessante, ó. The learning conditions here are very out of the ordinary. Ordinary é comum, né? Então, out of the ordinary significa fora do comum. As condições de aprendizado ali são fora do comum. Isso mesmo. Besonders, aber wir werden am Ende auch einige Tipps für euch haben, wie ihr euer Deutsch effizienter und vielleicht auch schneller lernen könnt. Miranda, Sophia und Maria arbeiten für das US State Department im Auswärtigen Dienst. Als Diplomatinnen werden sie regelmäßig in andere Länder entsandt, um dort in den Botschaften und Konsulaten zu arbeiten.
Für ihre Einsätze in Deutschland und Österreich lernen sie aktuell Deutsch. Noch im Februar dieses Jahres sprachen sie alle kein Wort Deutsch. Heute, im Oktober... Detalhe importante, tá? Todas as três ali, né? Ela também vai fazer uma entrevista, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Todas as três ali não falavam uma palavra de alemão antes de elas começarem ali. E vocês vão ver o nível delas agora. Stehen sie kurz vor ihrer Prüfung, die ungefähr dem C1-Niveau. Ah, e outra coisa, ó, which approximately correlates to the C1 level. Então elas têm que estudar até chegar no nível C1. Para quem conhece aí, né? O European Framework, um negócio de línguas europeu, é o quadro de línguas europeu, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre ele. A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? O nível do que você tem na língua, né? Então, C1, cara, é um nível assim, foda, né? O B2 já é um nível completamente independente na língua. Você consegue fazer absolutamente tudo na língua, assistir, conversar, você consegue... Tranquilamente você consegue fazer isso. É claro que você não entende absolutamente tudo, mas isso não te impede de entender absolutamente todos os contextos, não te impede de não entender uma conversa, você pergunta uma palavra aqui e ali, né? Então, o C1 já assim é um nível de proficiência muito bom. Niveau entspricht. Wie wichtig ist denn Sprachenlernen, wenn man Diplomatin wird? Muss man Sprachen lernen können oder kann man auch ohne Sprachen in den diplomatischen Dienst gehen? Das ist eine gute Frage. Im Großen und Ganzen soll man mindestens eine Fremdsprache lernen. Es ist kein Spaziergang, es ist wirklich ein Marathon. Ja. Sophia, wie ist das eigentlich, wenn man als Diplomatin ins Ausland geht? Hast du dich entschieden, in ein deutschsprachiges Land zu gehen oder entscheidet das Ministerium? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Man kann Präferenzen anmelden, ja, aber am Ende des Tages entscheidet das Auswärtige Amt. Okay. Also, aber ich wollte nach Österreich gehen und ich freue mich sehr darauf. Und wie ist das mit dem Deutschlernen? Ist das etwas, was du entscheiden kannst? Ich lerne für meinen Beruf Deutsch oder entscheidet das auch das Ministerium? Es hängt von der Rolle ab, also in welcher Rolle man arbeiten wird, in Deutschland oder Österreich oder der... Legal que ela pega assim, né? Os R's ainda, o R do inglês, né? Que é aquele R bem caipira, porta, né? Right, red. E aí ela joga aqui no alemão, né? O wird, e ela fala wird. Man arbeiten wird in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Also für meinen Beruf muss ich Deutsch lernen. Maria, wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen? Vor 36 Wochen. Aqui elas mencionam a primeira vez, né? 36 semanas. We started 36 weeks ago. Nós começamos 36 semanas atrás, que é claro que de cabeça eu não sabia, mas fiz as contas e dá algo em torno de 9 meses. Haben wir angefangen. Okay, also ungefähr vor 9 Monaten. E aqui você percebe também o nível das três pessoas, né, falando alemão. E 9 meses atrás nenhuma delas falava. E agora todas elas falam, mas mesmo assim há uma discrepância. Por quê? Porque cada pessoa aprende de uma maneira, cada pessoa tem facilidade com algumas coisas, cada pessoa vai ter um tempo diferente, mesmo fazendo as mesmas coisas. Essas três passaram 9 meses fazendo as mesmas coisas. E mesmo assim elas evoluíram de maneiras diferentes, yeah? Então isso é uma coisa para você prestar atenção, para você não ficar se comparando com as outras pessoas. Ah, mas aquela também estuda 2 anos e ela fala mais que eu. Ele estuda 3 anos, eu também, e ele fala mais que eu. Você não sabe, todas as condições que levaram ele a falar inglês da maneira que ele está falando agora, né? E outra coisa que você também não pode se comparar porque vocês têm backgrounds diferentes, o passado de vocês é diferente. E a maneira com que vocês aprendem coisas é diferente. Talvez uma pessoa aprenda algo de uma maneira mais rápida, você vai aprender outra coisa de maneira mais rápida. Então, você precisa se comparar sempre com você mesmo, não com as outras pessoas, porque isso é bastante frustrante quando a gente faz. Eu sei que é difícil não fazer, né? Mas, enfim, fica aí. Fica aí a minha fala. Hast du vorher schon Deutsch gekannt oder null? Nein, ich hatte gar nicht kein Deutsch gelernt. Ja. Wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen? Vor 36 Wochen.
Also im Februar, ja. Im Februar dieses Jahr? Ja. Jetzt ist Oktober? Ja. Wie viel Deutsch kanntest du vorher? Gar nichts. Ja, ich habe kein Deutsch gesprochen. Okay, von Februar bis Oktober von 0 auf 100. Ich würde nicht 100 sagen. Vielleicht. E, gente, eu estou estudando inglês há 2 anos e meio. O meu nível não chega nem nos pés desta garota aí. Só que as nossas condições de estudo são completamente diferentes. Eu tiro 30 minutos, 1 hora por dia para estudar. Eu entendo que o meu processo vai ser mais longo. Eu tô ok com isso. Eu não tô aprendendo inglês porque eu preciso morar lá, né? Então eu teria que me dedicar muito mais. Tô por diversão, quero aprender, é um desafio, é uma língua difícil e tal. Então, são coisas diferentes, obviamente, né? 75? Ja, Okay. mal sehen. Aber du verstehst alles, was ich sage? Und Mehr oder weniger, ja. du kannst fast alles sagen, was du möchtest? Ja. Im Großen und Ganzen würde ich ja sagen. Das Foreign Service Institute, an dem wir hier sind, ist wirklich ein ganz interessanter Ort. Es ist ein spezielles Trainingszentrum für Diplomatinnen des US State Departments. Und jeder, der in den diplomatischen Dienst geht, wird früher oder später hier mal ausgebildet. Jedes Jahr gibt es über 800 verschiedene Kurse und Sprachkurse in über 60 Sprachen werden hier angeboten. Das ist wirklich ziemlich viel. Das Interessante ist, wenn man als Diplomat entsandt wird, ist man ja alle 2 bis 3 Jahre in einem anderen Land. Man muss nicht jede Sprache lernen, aber man muss mindestens eine Sprache auf sehr hohem Niveau lernen, um im diplomatischen Dienst bleiben zu können. Und welche Sprachen hast du vorher schon? Hast du vorher schon andere Sprachen gelernt? Ja, ich spreche Spanisch und Portugiesisch auch. Ah, okay. Und hat dir das geholfen beim Deutschlernen? Ein bisschen, aber nicht so viel vielleicht, weil die Regelungen so anders waren. Ja. Ja. Ich spreche Russisch. Desabafo aqui pra vocês, viu? O alemão comparado com o inglês, comparado com o português, línguas latinas, né? Francês, espanhol. Cara, é assim, brabo o negócio. Ordem de palavras, declinação, várias regras muito loucas, cara. É um negócio complicado. Und das hat mir ein bisschen geholfen, weil ich schon die Ó, você percebe, deixa eu voltar 2 dedinhos aqui sobre ela falando. Die Regelungen so anders waren. Ja. Ja. Ich spreche Russisch. Ela fala alemão, né? Então ela disse que o alemão ajudou ela um pouquinho. Não sei porquê. Ah, perdão, o russo, né? O russo ajudou ela um pouquinho nesse processo, de alguma maneira, não sei porquê. Né? Talvez algum tipo de semelhança com sons, alguma coisa nesse sentido. O processo de aprendizado em si pode ter ajudado ela, né? Então, você percebe que essa menina aqui, comparado com as outras, pelo menos na minha visão, ela tem um nível, ela conseguiu um nível muito maior. Então, existem vários fatores para esse nível maior, para ela ter conseguido esse nível um pouquinho melhor do que as outras, que a gente não tem a mínima ideia. não tem como a gente ter, né? Qual que é todo o background, como ela cresceu, ela era uma pessoa que lia muito, ela já era uma pessoa que estudava muito, ela já, entende? Tem tantas coisas pra gente considerar que não tem nem por onde a gente começar a falar. Mas assim, dentro das meninas aqui, dá de perceber que ela tem um nível um pouquinho melhor. Alguma facilidade ela tem de alguma coisa que ela já fez, um background, ou até mesmo alguma questão de aprendizado mais fácil, né? Então... Und das hat mir ein bisschen geholfen, weil ich schon die Fälle kenne. Ich spreche Französisch. Das heißt, hilft das, dass du schon vorher eine andere Sprache gelernt hast auf ein hohes Niveau? Ja, absolut, auf jeden Fall. Und gibt es viele Worte in Französisch, die auch auf Deutsch sind. Also das Restaurant. Hilft. Ja, Restaurant, ja, Pommes frites. Stimmt, ja. Nice to know. Als nächstes wollen wir uns einmal ansehen, wie der Unterricht hier am Foreign Service Institute aussieht. Anna Hall unterrichtet schon seit vielen Jahren hier am FSI. Anna, seit wie vielen Jahren unterrichtest du hier schon am FSI? Darf ich eigentlich gar nicht zugeben, seit mehr als 25. Wow, okay. Also du hast wirklich viel Erfahrung im Unterricht von DiplomatInnen. Richtig, genau, Ja. in dieser Nische, ja. Ja. Genau. Viele Leute sagen ja, dass es schwierig ist, eine Sprache zu lernen, wenn man erwachsen ist oder vielleicht auch immer schwieriger wird, je älter man wird. Stimmt das aus deiner Sicht? Du unterrichtest ja ausschließlich Erwachsene.
A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, né? No canal, eu acredito que foi no canal antigo, que inclusive caiu, né? Eu sabia que ele ia cair depois de 6 meses, ele caiu, eu acho que já faz um mês já. Agora não temos mais acesso aos vídeos do canal antigo, né? Eram quase 300 vídeos de muito conteúdo, muitas aulas lá que simplesmente foram embora. No entanto, lá no Inglês 360, todas essas aulas permanecem, né? Então, todas essas aulas, todo esse conteúdo está lá. Então, eu já te falei, vai lá no grupo do WhatsApp, né? Ou me encontra lá no Instagram, me manda eu quero, que eu vou te mandar um presentaço para você participar do Inglês 360 junto com a gente lá, yeah? E aqui é o seguinte, falando sobre o que eu ia dizer agora, né? Sobre aprender inglês aprender línguas a qualquer idade. Isso depende de vários fatores, obviamente, mas existe uma questão de neuroplasticidade que ao longo do tempo ela diminui. Então, quando você é uma criança, você precisa de muito pouco esforço e você aprende muito fácil. Então, com pouca exposição, com pouco esforço, você consegue aprender. A capacidade do seu cérebro de se moldar a novas informações, né? Se adaptar a novas informações, que é a neuroplasticidade, ela é muito alta. Então, você se expõe pouco, tem pouco esforço e aprende as coisas. Conforme a sua idade vai passando, conforme você vai ficando mais velho, a sua neuroplasticidade ela vai diminuindo e o esforço que você precisa para aprender vai aumentando. Se eu não estou enganado, perto dos 25 anos, esta linha de neuroplasticidade alta e esforço muito baixo, que é lá no início da nossa idade, ela vai diminuindo. Lá nos 25 anos essa linha se encontra, né? E aí a sua neuroplasticidade vai decaindo um pouquinho mais e o seu esforço, então você vai precisar de muito mais esforço para aprender porque a sua neuroplasticidade, a capacidade de adaptação do seu cérebro é menor. Não quer dizer absolutamente que você não vai aprender, só que você vai precisar se esforçar um pouco mais. Então vamos colocar assim, se uma criança precisa de uma exposição de 50 vezes para aprender uma palavra nova, talvez você precise de 150, 200. Não quer dizer que você não vai aprender, você só precisa se esforçar um pouquinho mais. Mais esforço, menos neuroplasticidade. Isso aí é a idade, a gente não tem o que fazer. Isso realmente acontece, né? Sabendo disso, a gente sabe, a gente tem mais um ponto de aceitação, né? Para que a gente entenda que este tempo de aprendizado vai demorar. Agora, pega essas mulheres aqui, 9 meses. E aí? E aí? Só que aí a gente vai falar do esforço. Elas, eu acho que não falou das idades delas, se eu não estou enganado, acho que não falou, né? Pode ser que falou, mas eu não vi, não reparei. Então, acredito eu que elas já estejam aí com um pouquinho mais de 35, me parece, pelo menos, não sei, 30, 35, 40, vamos dizer assim. Então, essa neuroplasticidade, o esforço, lá nos 25 já passou há muito tempo. Então, a neuroplasticidade dela está mais baixa, o esforço que elas precisam fazer para aprender é mais alto. Sim, só que mesmo assim, em 9 meses, elas conseguiram aprender uma língua de maneira muito eficiente. A neuroplasticidade está mais baixa. O esforço que elas fizeram, aqui está, aqui em cima, realmente foi um esforço muito grande. Você vai entender já já qual que foi esse esforço. E aí a gente pode começar a desenhar algumas ideias aqui. Vamos lá, então, continuando. Kann man in jedem Alter eine Sprache lernen? Auf die zweite Frage einzugehen, ja. Nicht? Es stimmt natürlich, dass es auch etwas schwieriger wird, nicht? Gewisse Fertigkeiten oder Fähigkeiten, sollte ich sagen, schwinden mit zunehmendem Alter, nicht? Natürlich, ja, das Kurzzeitgedächtnis. Concordo 100% aí, exatamente aquilo que a gente estava falando agora, né? Alguns aspectos ficam mais difíceis. Das Langzeitgedächtnis, aber man kompensiert durch... É isso aí, ó. Compensate with background knowledge. Você compensa esta idade mais avançada com o background knowledge, o conhecimento que você já tem prévio, né? Então, ó, você tem isso, né? Você tem menos idade, você tem menos conhecimento também, né? Não necessariamente, mas na maioria dos casos. Eu acredito e eu espero. Hintergrundwissen durch Motivation, durch Einsatzvermögen. Wie wichtig ist denn Talent? Es gibt viele Leute, die lernen eine Sprache und kommen irgendwann nicht weiter und denken, ach, und dann sagt man so, ach, ich habe einfach kein Talent zum Sprachenlernen.
Würdest du sagen, jeder kann eine Sprache lernen oder gibt es wirklich sowas wie Talent? Ich würde sagen, jeder kann eine Sprache lernen. Não é can, everybody, todo mundo consegue. Bom, o can pode ser conseguir também, né? É pode, né? Eu acredito, eu traduzi aqui na minha cabeça como pode, no sentido de a possibilidade de. Não, todo mundo consegue aprender uma língua. Se aprendeu a sua, né? O nosso cérebro é feito para uma das primeiras coisas que a gente faz na vida é aprender a língua. Então você consegue, necessariamente você consegue. Auch wenn man natürlich dieses Konzept Talent nicht ganz außen vor lassen kann. Okay. Aber man kann dafür kompensieren. Auf jeden Fall. Mit Einsatz, mit Motivation. Absolut machbar. Also unterm Strich kann jeder Deutsch lernen. Das habe ich in 26 Jahren immer wieder gesehen. É isso aí, ela falou uma coisa muito importante, né? O talento pode ser uma questão, sim, mas quem tem menos talento pode compensar com outras coisas, né? Trabalho duro, commitment, ela falou ali, né? Quando você realmente tem uma motivação grande para aquilo ali, né? Assim, tem tantos exemplos que eu poderia dar aqui de aluno de 73, 74 anos que já tem um nível de inglês bem legal, né? Porque quer aprender e não para e continua e todo dia faz um pouquinho de listening, todo dia aprende uma coisinha nova. Aluno que dentro do ônibus assiste às aulas e assiste todas as aulas, tá ali, ó, né? Realmente committed, compromissado com aprender aquilo ali. Então, assim, desculpas a gente pode fazer diversas. Agora, se você quer aquilo ali, você, se parece clichê falar isso, mas você arruma um jeito de fazer. Não só isso, dentro do Inglês 360, a gente sempre prega que você precisa ter, sim, as suas horas de estudo ativo, o seu bumbumzinho na cadeira, que você precisa fazer atividades, anotar, né, fazer técnicas de fixação, fazer o seu Anki, realmente estudar ali ativamente, mas que você pode, durante o seu dia, não só pode como deve, e incluir muito e muito listening de estudo passivo, já explico o que é isso, durante o seu dia. Por exemplo, o que é um estudo passivo? O estudo passivo é quando você não está prestando atenção, focado naquilo ali que você está fazendo 100%. Você está, por exemplo, focado em dirigir, enquanto você está ouvindo um podcast em inglês. Você está fazendo um estudo passivo. Você não está com a sua atenção 100% no podcast, mas ele está ali, de background, rolando. Você pega uma palavra aqui, uma frase ali. Então, a gente consegue incluir horas e horas e horas de estudo passivo no nosso dia sem precisar alterar muita coisa. Dirigindo, dentro do ônibus, na academia, limpando a casa, assim, os exemplos são diversos. E lá dentro a gente realmente cria um cronograma para fazer isso. É bem bacana. Aus Annas Sicht kann also jeder eine Sprache lernen. Es ist nur wichtig, genug Zeit zu haben und sich das richtige Ziel zu setzen. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie das im Fall von Miranda, Sophia und Maria konkret aussieht. Kannst du einmal so einen typischen Tag hier beschreiben? Wann fangt ihr an, wann hört ihr auf? Wie viele Stunden lernst du am Tag Deutsch? Ja, wir fangen... Anota aí agora. Agora vem a receita de como aprender uma língua em 9 meses. Se com o alemão elas conseguiram chegar nesse nível em 9 meses, em inglês, eu acho que você, aplicando a mesma receita, em 6 meses você consegue chegar lá, né? Então, eu que sempre passei a vida inteira falando assim, ó, não dá para aprender inglês em 9 meses, claro, com todas as ressalvas que sempre faço, né? A não ser que você vive para isso. Agora, você aí vai ver eu sendo, como é que é, meus argumentos sendo quebrados aqui na minha cara. Anota para você fazer igual, vamos lá. 8:30 an. Morgens sprechen wir sehr viel. Wir diskutieren die Nachrichten, ein bisschen den Alltag. Dann haben wir eine Mittagspause und Nachmittag lesen. Então, das 8:30 ao meio-dia, você vai passar conversando, né? Você vai, ó, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 3 horas e meia você vai passar conversando em inglês. Anotou? Vamos lá. Próximo passo. Aí você vai almoçar. Pausa. Ninguém é de ferro, né?
Und dann während der letzten Stunde sprechen wir manchmal oder diskutieren wir den Artikel, den wir gelesen haben. Wow. Então, de tarde você vai ler um artigo e vai discutir com alguém esse artigo que você leu. Wie viele Stunden sind das dann? Das ist Por 5 horas. 5 Stunden beim Unterricht und danach haben wir theoretisch E mais 3 horas de homework. 3 Stunden Hausaufgabe. Wow. Manchmal gibt es mehr, manchmal gibt es weniger. Então pegou 3 horas e meia de manhã, aí você almoça, porque ninguém é de ferro. De tarde você estuda por mais 5 horas e aí você tem mais 3 horinhas de homework, de tarefa. Faz as contas aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas e meia por dia, mais ou menos, estudando. Em 6 meses você vai ficar fluente em inglês. Anotou? Ah, isso aí, olha só. Ja. Tem um preço, galera. Não é de graça. Então, elas conseguiram chegar lá? Sim. Elas têm uma neuroplasticidade menor por causa da idade? Sim. Mas elas compensaram em trabalho duro, né? Brutal force, força bruta. 14 fucking hours every day studying the language. Com 14 horas por dia, é impossível você não aprender inglês em 6 meses. Porque elas conseguiram alemão num level excepcional. Also 8 Stunden Deutsch lernen, jeden Tag? Jeden Tag, das ist die Arbeit. Ja. Das klingt anstrengend? Ja. Ja, anstrengend, aber es macht Spaß. Die Lehrkräfte sind wirklich die Beste und Maria und Sophia sind auch super Kollegen und Freundinnen. Welche Ressourcen benutzt ihr zum Lernen? Ja, fast alles. Videos, Artikel, Bücher, wirklich alles, was man benutzen kann, nutzen wir. YouTube? Ontem a gente estava tendo uma conversa, né? Inclusive, de novo, convido você a entrar no grupo do Inglês 360, porque de vez em quando a gente vai fazer conversas aleatórias durante o dia. Entra numa conversa, pratica um pouquinho de conversação. E ontem a gente estava falando sobre esse tema de assistir várias coisas aleatoriamente de diversos temas diferentes. E aí, ela me disse assim que estava talvez perdida. Ela achou que estava perdida, achou que não estava no caminho certo, porque estava fazendo muitas coisas e, pô, eu acho que eu não estou fazendo direito, acho que eu preciso de uma estrutura um pouco melhor, porque eu faço um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente não precisa exatamente de uma estrutura perfeita e correta, porque a língua não se forma de uma estrutura perfeitamente correta. Você aprende uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, de repente essa coisa de lá e a coisa de cá vão se juntando, aí você percebe que a coisa que você aprendeu num artigo que você leu se junta com um filme que você viu, e aí você revê. Entende? Não é uma coisa bonitinha e linear, é uma coisa louca. Tem vários aspectos, várias assim, fontes, várias frentes para você atacar aquilo ali, e você precisa fazer isso. Não se preocupe se você não tem uma estrutura perfeita. Se você está num nível que você consegue, pô, assista um podcast ali, daí eu vejo um vídeo aqui, daí eu vejo um Instagram com inglês aqui. Pô, vai fazendo, faça, veja, vai vendo, sem preocupação nenhuma. Você está fazendo certo. Não se preocupe. Não se esqueça de aprender algumas palavras novas por dia. E é isso aí. E aí você mete bronca e assiste muito e ouve muito. Não importa se é muitas coisas diversas e distintas. É até melhor, né? Você vai ver diversas coisas que você já aprendeu em diversos contextos diferentes. Isso aí vai ajudar muito no seu processo de memorização. Seid ihr auch auf YouTube? YouTube, absolut. Instagram? Ja, YouTube und Instagram, ja, bestimmt. Du hast mir erzählt, dass eine wichtige Sache hier ist, ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben. Es gibt einen ganz konkreten Job, den die DiplomatInnen später machen müssen und für den sie das Deutsch brauchen. Ist das etwas, was man auch für andere Sprachlerner übertragen kann? Also sich erstmal ein konkretes Ziel zu setzen? Weil viele Leute fangen an und hoffen, dass sie einfach irgendwann fließend sind und wissen gar nicht genau, was ist das eigentlich fließend? Genau, also wirklich genau ins Schwarze getroffen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, nicht? Wenn man für sich erstmal ein klares Ziel formuliert hat und ich würde auch sagen, je konkreter, und vielleicht auch kleinformatiger, desto besser, nicht? Desto erfolgreicher ist man. Denn dann
lässt sich der Erfolg auch messen. Was heißt das für einen, fließend zu sein? Heißt das, man möchte mit dem Arzt über die Behandlung sprechen? Möchte man ein Date erfolgreich meistern? Möchte man meinetwegen auch, wie in unserem Fall, ein Visa-Interview führen? Je nachdem. Nicht? Also ich denke, das muss man für sich oder sollte man für sich definieren. Was Anna gerade erzählt hat, fand ich sehr interessant. Die Diplomatinnen und Diplomaten, die hier ausgebildet werden, die haben ein ganz genaues Ziel vor Augen. Die wissen, das ist der Beruf, in dem ich Deutsch brauche und das ist das Deutsch, das ich für diesen Beruf brauche. Und ich glaube, was ihr davon lernen könnt, ist, die richtige Erwartungshaltung zu haben und sich... Eu não sou a melhor pessoa para falar de objetivos não por experiência própria, pelo menos, né? Com a língua, né? Então, porra, eu não aprendi inglês porque eu tinha um objetivo específico. Eu não estou aprendendo alemão porque eu tenho um objetivo específico. Meu objetivo é meio nebuloso. É porque eu gosto de aprender. Lá atrás eu aprendia e eu queria aprender porque, sei lá, eu achei que eu ia usar pro meu profissional, né, o inglês, né, foi isso que eu pensei a princípio. Então, pô, preciso começar porque isso vai ajudar na minha carreira e tananá. Então eu comecei. Mas ao mesmo momento que eu comecei, eu também larguei a faculdade. Então meio que a minha carreira ali na engenharia foi por água abaixo, digamos assim. Só que eu já tinha começado a aprender inglês e eu gostei tanto de aprender e perceber que eu estava entendendo e perceber que eu conseguia falar, que o processo de aprendizado em si e de ficar melhor na língua me deixava tão feliz que eu não conseguia mais parar. Então eu me apeguei ao aprendizado em si. Eu já não tinha mais um objetivo profissional, ou seja lá o que for. Eu estava aprendendo porque eu gostava. E eu realmente passava muitas horas, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia assistindo coisas, né? Mais ou menos no pique das meninas aqui, só que eu não conversava tanto. Eu ficava mais me expondo ao idioma. Então, mesma coisa com o alemão. Eu não tenho um objetivo muito claro para o alemão. Eu quero aprender alemão por causa disso. Não, é porque é um desafio para mim. Então, é uma língua mais difícil. E eu me propus a aprender e esse é o meu objetivo. É só por isso. Então, é uma coisa também que não é muito clara. Com o francês, a mesma coisa. Com o espanhol, a mesma coisa. Então, eu nunca... É mais pelo gostar de aprender e querer aprender mais e o desafio de aprender. Esse é mais ou menos o meu objetivo. Então, talvez até dê de considerar isso um objetivo. Não sei. Não sou a melhor pessoa para falar sobre objetivos, mas entendo que a motivação, o motivo para ação, motivo para ação, para algumas pessoas é uma coisa crucial. Se você não tiver um motivo para ação, para todos eu acho que sim, né? Só que o meu é um pouco mais obscuro, mas se você não tiver um motivo para ação, você não age. Então o seu objetivo pode ser morar fora. Então, pô, tenho que me esforçar, todo dia eu me lembro que eu tenho que me esforçar porque eu tenho um motivo para minha ação. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho um motivo para minha ação. Então, considero sim uma coisa bastante importante, só que para mim não é muito claro o meu, é só esse disclaimer que eu queria fazer aqui. Erstmal überhaupt ein Ziel zu setzen. Vielleicht ist das auch eine gute Übung für euch. Einfach mal hinsetzen und aufschreiben, in diesen Situationen möchte ich Deutsch benutzen können. Beim Bäcker, beim Arzt, in der Schule. Und wenn ihr dann wisst, was ihr wirklich wollt, dann könnt ihr... Uma coisa bem simples que ela falou aqui, bastante interessante. Eu queria ser capaz de usar o inglês em tal coisa. Eu queria ser capaz de usar o alemão em tal coisa. É muito simples. Ela deu exemplos, né? Na padaria, no supermercado, algumas coisas assim. Parece um objetivo simples, mas faz bastante sentido. Gostei. Ihr euch auch ein Ziel setzen und sagen, okay, so komme ich dahin und das möchte ich erreichen. Viele Leute haben ja irgendwann das Gefühl, dass sie nicht weiterkommen. Eure Studierende bestimmt auch. Was ist denn dein Tipp als erfahrene Deutschlehrerin, wenn man an so einem Punkt ist und das Gefühl hat, ich komme nicht weiter, vielleicht macht das gar keinen Sinn? Eu tava falando com alguns alunos essa semana sobre este platô intermediário, né? Aquele momento que você sente que você parece que não está mais progredindo. Todo mundo passa por isso. Porque no início você aprende muitas coisas em grande quantidade, você vê um texto novo, então tem 100 palavras novas, então você percebe o tanto que agora você entende. Aquelas 100 palavras que você não entendia, agora você passa a entender.
Quando você chega no nível intermediário, você meio que atinge um platô onde você não consegue perceber tanto essa evolução, porque você vê um texto e já não tem tantas palavras novas assim. Então, o processo parece ficar estagnado. Ele não está, mas parece que está estagnado. Então, a sua percepção de evolução é muito baixa e tem muitas pessoas que desistem ou enfraquecem a quantidade de horas de estudo, a quantidade de estudo por semana nesse período porque pensam que não estão mais evoluindo, né? E esse é o ponto crucial que você não deve, não só não deve diminuir, como deve aumentar, se possível. Wie motivierst du die Studierenden dann? Richtig, also dieser Punkt kommt garantiert, gerade wenn man so intensiv lernt. Und das muss man einfach akzeptieren, nicht? Aber dann das Handtuch zu schmeißen, geht natürlich nicht, ist auch nicht besonders zielführend, nicht? Ich denke, vielleicht mit sich einfach ein bisschen verständnisvoll umgehen und sagen, hey Leute, okay, ich habe jetzt gerade nicht die Energie, da wirklich durchzupushen. Ich gebe mir jetzt ein paar Tage Zeit, um zu entspannen, aber man weiß, dass letztendlich das Dranbleiben wirklich zum Ziel führt. Jeden Tag, vielleicht ein bisschen an dem Tag oder an den Tagen ein bisschen weniger zu machen. Okay. Und dafür dann, ja. Auch Geduld mit sich selbst haben. Geduld mit sich selber zu haben, richtig, ist ganz wesentlich auf jeden Fall. Und dranbleiben. Und hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht vorankommst oder dass du keine Fortschritte machst? Wie motivierst du dich dann? Ja, ich denke, dass jede Person, die eine Sprache lernt, hat Zweifel manchmal. Ich denke, es ist sehr normal. Aber glücklicherweise habe ich viele Freunde in der Unterricht und wir unterstützen einander. Okay, ihr lernt zusammen Deutsch. Ja, wir lernen zusammen. Zum Abschluss zeigen uns Miranda, Sophia und Maria noch einen besonderen Ort. In diesem Raum sind verschiedene Konsularschalter aufgebaut und hier können Sie ganz konkrete sprachliche Situationen aus Ihrem späteren Alltag simulieren. Bom, eu acho que daqui pra frente não vai ter mais muita coisa que vai ser útil pra nós aqui. Vou mostrar algumas coisas por dentro, etc. Eu acho que a gente já conversou sobre tudo que é mais importante, que eu acho que eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, que é sobre esse processo de aprendizado e principalmente que a gente não deve ficar tão bitolado com a demora, porque assim, imagina, elas estão aprendendo, façam as contas, botem de uma maneira linear aí. Vamos colocar que elas estudam 8 horas por dia e elas não fazem aquelas 3 horas de homework que elas deveriam fazer. Então, faz uma conta boba aqui, vai. Vamos dizer que é só de segunda a sexta que elas fazem isso. Então, 8 vezes 5 por semana são 40 horas. Vezes 4 por mês são 160. Vezes 9 são 1.440 horas que elas estudaram para chegar nesse level. Divide aí pelo tanto de horas que você estuda por dia, para você ter uma noção. Quantos dias você vai levar para você chegar aqui, em 1.400 horas? Eu vou ser um pouco mais modesto. Pega 1.000 horas, porque com 1.000 horas de inglês você vai conseguir chegar num nível sensacional. Divide pelo tanto de horas que você estuda por dia. Você estuda 1 hora por dia, dividido por 1. Então você vai levar 1.000 dias. 1.000 dias dividido por 365, você vai levar 2 anos, um pouco mais que 2 anos e meio para você conseguir chegar num nível interessante de inglês. Eu tô colocando essa conta de uma maneira meio bruta e meio boba. Hora estudada, baseado na sua evolução, faz muito sentido você fazer essa comparação. É claro que não dá para comparar com 8 horas por dia focado em alguma coisa, né? Não dá. Mas se a gente for fazer de uma maneira linear, é mais ou menos esse o tempo, então, que você vai levar para aprender inglês. Vamos colocar 3 anos aí, para você chegar num nível legal, estudando 1 hora por dia. Você realmente estuda 1 hora por dia? Então, se você não estuda 1 hora por dia, digamos que você estuda meio, então são 6 anos. Você percebe? Percebe que a evolução vai ser proporcional ao esforço que você coloca ali? Existem outros fatores? Existem. A idade, background, contexto social, muitas coisas, óbvio, né? Mas a hora, vamos colocar assim, ó, de maneira bruta, o quanto que você estuda realmente vai ser um fator crucial para você conseguir aprender.
Se a gente colocar uma meta de 1000 horas para chegar num nível interessante, quanto tempo você vai levar para chegar nessas 1000 horas? Faça a sua conta. Estuda 15 minutos por dia? 12 anos, então, né? É metade da metade. Quer dizer, o dobro do dobro, né? Então, por aí vai. Então, é possível aprender inglês com 15 minutos por dia? Se você tem 12 anos e não está preocupado com chegar lá mais rápido. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se você não fez isso ainda, não se esquece... Aqui embaixo tem o grupo do Whats, entra lá. Lá a gente faz algumas conversas semanais, a gente abre um Zoom, troca uma ideia, show de bola. Se você quiser um presentaço para você aprender inglês, manda eu quero tanto lá no WhatsApp ou lá no Instagram. Também posso te mandar por lá. Para mim, manda eu quero que eu vou te mandar um presentaço. Alright? Esse vídeo vai assim mesmo, sem edição, sem nada. Vai ficar bacana, vai ficar legal, porque o conteúdo tá maneiro. Vejo vocês no próximo episódio e peace out.